o que a gente vai tratar hoje é da... começou, o pessoal vai aparecer. É da parte, é da continuidade, na verdade, ao capítulo 5, tá? Ao capítulo 5 do livro... Ao capítulo 5 do CDC, tá? Então, capítulo 5 do CDC, que trata da parte das práticas comerciais, né? Só para a gente contextualizar aqui o nosso percalço até a presente aula, a gente começou, então, depois da segunda avaliação, depois da primeira avaliação, o estudo da prescrição dos institutos da prescrição e da decadência, da garantia da prescrição e da decadência no Código Civil, no Código de Defesa do Consumidor, tá? Ali nos artigos 26, 27 e 26 e 27, tá? Ademais, a gente estudou também, logo em seguida, tá? E ainda nós estamos no capítulo 4, tá? O capítulo 4, que trata da qualidade dos produtos e serviços, da prevenção e da reparação dos danos, né? Nós tratamos ali na seção 5 do artigo 28, que trata da desconsideração da personalidade jurídica, tá? Em seguida, na mesma aula, a gente já entrou nas práticas comerciais, ou seja, no capítulo 5, tá? Do CDC. E a gente estudou a oferta, né? Os artigos 31 a 35. Tá? Nas aulas posteriores, então, posteriores à prova, a gente estudou a publicidade no CDC, artigos 36, 37 e 38, tá? E as práticas abusivas previstas nos artigos 39, 40 e 41, tá? Agora a gente vai entrar na seção 5 do CDC, na seção 5 e na seção 6 do capítulo 5 do CDC, que tratam da cobrança abusiva, que está nos artigos 42 e 42A, tá? E dos bancos de dados e cadastros de consumidores, que estão previstos ali nos artigos 43 e 44. Tem também o 45, mas o 45 foi vetado, desculpa, tá? Então, esse é o conteúdo da nossa aula de hoje. Então, nas próximas aulas, a gente vai tratar da proteção contratual do consumidor, do artigo 46 até o artigo 54, que corresponde à seção, ao capítulo 6 do CDC, e das sanções administrativas previstas no capítulo 7. Tá? E assim a gente encerra todo o conteúdo previsto para a nossa disciplina. Então, estamos dentro do previsto, né? O nosso conteúdo está dentro do cronograma que tinha sido previsto no primeiro dia de aula. Tá? Então, tá. Feita essa colocação, a gente precisa, então, adentrar na nossa matéria aqui, nessa primeira matéria que a gente vai estudar, que é a questão da cobrança de dívidas no Código de Defesa do Consumidor. Primeira coisa que eu preciso apontar é que a disciplina da cobrança de dívidas no CDC, no Código de Defesa do Consumidor, tá? Ela é dividida em vamos dizer, duas espécies de cobranças distintas. Tá? A regra é que o direito de cobrar, tá? O direito de cobrar é um direito regular, tá? Do fornecedor. Então, o fornecedor tem a possibilidade, sempre que se está diante de um devedor inadimplente, de um devedor que não efetuou o cumprimento de uma obrigação, inadimplemento, pagamento e cumprimento são sinônimos, né, no direito, tá? O devedor tem, o fornecedor, então o credor, ele tem direito regular, tem direito ao exercício regular, tá, da cobrança, tá? O CDC, no entanto, o Código de Defesa do Consumidor, tá? Dado o grau de vulnerabilidade do consumidor, reconhecido pela legislação como princípio, tá? Ele impõe, no entanto, alguns limites ao exercício desse direito. Tá? Bom, então vão ter práticas, tá, de cobrança que o CDC vai entender que são práticas abusivas. Tá? Então, eu vou ter a cobrança abusiva. A cobrança abusiva, ela decorre vamos dizer, da violação ou do excesso ou do abuso do direito de cobrança, direito regular de cobrança que o fornecedor tem.
tá? Então, contra o devedor, contra o consumidor inadimplente. Esse direito, essa cobrança abusiva, tá? Que se baseia justamente na função limitadora da boa-fé objetiva, prevista no artigo 187 do Código Civil, tá? Ela se caracteriza, ou ela tem como principal elemento o consumidor inadimplente. Então, existe um inadimplemento de uma obrigação. Tá? Existe um inadimplemento de uma obrigação. No entanto, ela não se confunde a cobrança abusiva, que está previsto no artigo 42 caput, já vamos tratar dele em seguida, com a cobrança indevida, que está no parágrafo único do artigo 42. Tá? Na cobrança indevida, não há inadimplemento. Tá? Na cobrança indevida, não há inadimplemento. Cobrança abusiva, há inadimplemento. Não houve cumprimento da obrigação. Só que, na hora de exercer o direito de cobrar, tá? O fornecedor age com excesso, tá? Fora daqueles limites impostos pela boa-fé objetiva. Tá? Na cobrança indevida, não. Na cobrança indevida, não há direito, tá? De cobrar, porque não há inadimplemento. Tá? Então, a gente precisa tratar esses dois regimes de cobrança do CDC de forma distinta. Aquele previsto no artigo 42 caput, daquele previsto no artigo 42, parágrafo único. Tá? Bom, vamos lá. Vamos começar com a cobrança abusiva. A cobrança abusiva está definida no artigo 42 caput. Então, diz ali, na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça. Tá? Bom, vamos lá. Aqui é importante a gente destacar que essa previsão do que constitui cobrança abusiva é bastante ampla, abarcando uma série de situações, nem todas elas delimitadas no escopo do artigo 42. Daí porque o Antônio Herman Benjamin, que é ministro do STJ, foi um dos responsáveis por conceber o Código de Defesa do Consumidor, foi um dos coordenadores do Código de Defesa do Consumidor, tá? E que é um autor conceituado na área de direito do consumidor. Ele diz que esse artigo 42 ele tem que ser lido em conjunto com o artigo 71 do CDC, que está lá na parte que trata das infrações penais nas relações de consumo. Esse artigo 71 ele vai adensar, ele vai exemplificar de uma forma mais adequada quais seriam aquelas práticas que consistiriam em cobrança abusiva. Claro que tanto um artigo, o 42, quanto o outro, o 71, tá? Eles não têm a pretensão de expor todas as situações em que pode haver uma cobrança abusiva. Tá? Eles dão o quê? Eles dão parâmetros para guiar o aplicador da lei para que ele possa identificar se é caso ou não de cobrança abusiva. Tá? Então, o artigo 71 diz assim, ó, utilizar na cobrança de dívidas de ameaça, coação, constrangimento físico ou moral, afirmações falsas, incorretas ou enganosas, ou de qualquer outro procedimento que exponha o consumidor injustificadamente a ridículo ou interferir no seu trabalho, com seu trabalho, descanso ou lazer. Pena, detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Então, vejam que é um crime de menor potencial ofensivo, né, detenção de 3 meses a 1 ano de multa, mas o tipo penal aqui nos ajuda a dar uma maior densidade ao que seriam as espécies de cobrança abusiva previstas no CDC, tá? Então, esse é o primeiro ponto que eu queria destacar aqui. Então, não basta ler o artigo 42, tem que ler ele em conjunto com o artigo 71. A cobrança abusiva, tá? É aquela em que, daí a gente pode fazer de uma forma bem simples, um conceito bem simples, é aquela em que o fornecedor, ao exercer seu direito regular de cobrança de uma dívida contra o consumidor inadimplente, tá? Ele excede esse direito e pratica aquela figura que está no artigo 187 do CDC não, do Código Civil, tá? Do abuso de direito. Aquele que
excede manifestamente os limites impostos pela função. Eu não lembro agora o artigo completo, a redação, vou até pegar aqui. Cadê? Também comete ato ilícito do titular do direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico, social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. Tá? Então, veja, aqui, né, a pratica cobrança abusiva, aquele que, no exercício do seu direito de cobrar, tá, acaba violando, né, algum direito do próprio devedor. No caso aqui, um direito de personalidade do devedor. Tá? Bom, daí que a gente pode pegar os tipos, as espécies de cobrança abusiva previstas no artigo 71, a partir, né, lembrando, na verdade, que esse rol é meramente exemplificativo. Tá? E quais são, então, essas espécies de cobrança abusiva? Bom, primeiro, aí. Oh, meu Deus, cadê? Então, a primeira espécie que a gente pode citar aqui é a ameaça, coação ou constrangimento físico ou moral contra o consumidor. Tá? Bom, daí vem alguns exemplos à mente aqui. Né? Eu vou pegar o que eu peguei da jurisprudência aqui, de vários tribunais, inclusive Tribunal de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, tá? Que tratam do assunto, para a gente ter parâmetros concretos do que seria uma ameaça, uma coação ou um constrangimento físico ou moral para a jurisprudência. Ó, aqui nós temos um caso, primeiro caso, tá? Que está na página, que é uma apelação civil do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que foi julgada agora em 2018, então tem um pouco mais de 2 anos, que diz assim, ó, apelações cíveis, ação indenizatória, prestação de serviço educacional, ensino superior, aluna retirada de sala de aula e impedida de realizar avaliação acadêmica em razão de inadimplemento. E aí, dano moral configurado. Aqui, ó, dano moral configurado. Tá? Aí diz o relator, citando um precedente do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul. Impedir o aluno de realizar prova e, consequentemente, obrigá-lo a sair da sala de aula no dia da avaliação por conta de mora ou inadimplência, configura penalidade administrativa em flagrante violação aos princípios e regras que regem o serviço de prestação de ensino educacional, além de afrontar a lei. Tal conduta é definida como ato ilícito, ferindo a dignidade do aluno e repercutindo em seu estado anímico, circunstâncias que se amoldam na definição de dano moral. Tá? Então, nesse caso aqui, a gente está diante de uma situação que pode ser configurada. Né? Então, impedir um aluno de realizar uma avaliação porque ele está inadimplente com a instituição de ensino, isso pode sim configurar um dano moral. Né? Por quê? Porque se trata de uma espécie de cobrança abusiva, já que se age com ameaça, com coação ou constrangimento, tá? Moral contra o aluno. Tá? Aqui outra situação também, outro precedente também do Tribunal de Justiça do Santa Catarina, desculpa, um julgamento um pouquinho mais antigo, 2011, da relatoria do Dr. Eládio Torrete Rocha, tá? Também é uma situação em que a gente está diante de um dano moral configurado por cobrança abusiva. Olha ali, cobrança de dívida por financeira que intercede para que o consumidor compareça à delegacia de polícia. Submissão do cliente à situação ultrajante. E aí vem lá no relator e explica mais adiante. Ó. Constitui prática comercial abusiva, caracterizadora de ilícito civil, coagir devedor por exigência financeira a comparecer em delegacia de polícia para dar conta de inadimplemento de valor tomado em empréstimo pessoal, rendendo ela ensejo, via consequência, a reparação por dano moral, porque esse abjeto método de cobrança de dívida expôs o consumidor inegavelmente a inaceitável constrangimento pessoal. Uma situação, né, que a financiadora ela trabalha, obriga, a financeira obriga o consumidor a comparecer numa delegacia de polícia para se justificar por uma dívida, por um inadimplemento de uma dívida. Isso é absolutamente a figura caracterizadora do inadimplemento. Aí, em relação ao caso anterior, só antes de eu seguir adiante, porque eu não sei se eu peguei todos os casos,
Não peguei. Tá? Um outro caso que pode configurar, ainda quando diz respeito à instituição de ensino, que era uma prática muito comum e hoje não se vê mais, pelo menos eu não vi mais, né? Mas assim, ó, os tribunais entendem, na verdade, que além de proibir o aluno inadimplente fazer prova, também não se pode proibir que ele tenha acesso à nota ou ao histórico escolar, caso ele resolva, por exemplo, mudar de instituição, tá? De ensino. Não pode haver isso, se trata de cobrança abusiva, se trata de uma coação, né? Ou de algum tipo de constrangimento ou ameaça para o pagamento da dívida. Vejam que eu estou falando aqui de inadimplemento, tá? É absolutamente justificado, por exemplo, que a universidade ou que o colégio ou que, sei lá, qualquer grau de ensino, qualquer instituição de ensino, impeça aquele aluno que não está, por exemplo, regularmente matriculado, tá? Porque não conseguiu cumprir os requisitos da matrícula, por exemplo, não conseguiu pagar a matrícula, né? De frequentar a sala de aula, de fazer avaliação, pode ser por óbvio, é um exercício regular de direito da instituição de ensino, tá? O que não pode é o cara matriculado, tá? Ser penalizado com a proibição de realizar avaliações, com a proibição de ter acesso às notas ou ao histórico escolar por conta do inadimplemento, tá? Então vamos lá. Vamos seguir. Ação de indenização por danos morais, mais um caso aqui. Envio de mensagem de texto de cobrança ao celular de pessoa conhecida do autor. Abuso de direito caracterizado. Que consumidor que não pode ser submetido a qualquer tipo de constrangimento na cobrança de dívidas. Artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor. Tá? De novo, estamos aqui diante de uma situação, né, de que para efetuar a cobrança do devedor, tá? O credor se valeu de um meio que constrange o devedor, né? Mormente aqui caracterizado pelo envio de mensagem de texto de cobrança para a pessoa conhecida do autor, tá? Então, também caracteriza um dano moral, tá? Bom, eu tinha um outro caso desse aqui. Aqui, ó, aqui, depois eu volto lá para o anterior. Aqui é a mesma coisa também, ó. Apelação civil, responsabilidade civil, dano moral, sentença de procedência, sujeito de... Cobrança vexatória, ligação para terceiros, prova testemunhal uniforme apontando a realização de ligações a parentes e vizinhos do autor. Estamos diante, de novo, de uma situação em que se caracteriza a cobrança vexatória, né? A cobrança que tem por objetivo constranger o consumidor. E aqui é interessante, que eu quero destacar aqui, porque diz respeito a uma questão de legitimidade também, contra quem pode ser proposta a ação, né? Ali no primeiro ponto, destacado pelo relator no emenda. Ainda que a cobrança seja efetuada por meio de terceiro, assessoria de cobrança, a credora é a parte legítima para figurar no polo passivo da ação de reparação de danos, já que firmou a obrigação originária com o consumidor. Então, nesse caso aqui, bastante interessante, né, o que a gente tem? A gente tem uma situação em que o credor contratou um terceiro, uma assessoria de cobrança, para efetuar a cobrança do devedor. A cobrança, a assessoria de cobrança, praticou a cobrança vexatória, praticou o ato ilícito. No entanto, o tribunal entendeu que o credor responde pelo ato da assessoria de cobrança, tá? Até por conta da responsabilidade objetiva, tá? Aqui em cima, voltamos lá para cima, então. Tá? Outro precedente, Tribunal de Justiça de Santa Catarina também, tá? Aqui é um recurso nominado, quer dizer que é oriundo de juizado especial, tá? Que bastante interessante também. O aluno desistiu do curso preparatório para um concurso público por causa da alteração da grade curricular, né? Deixou de pagar as mensalidades após a desistência, né? O tribunal entendeu que a mudança do tipo de curso. Tá, deixa eu ver aqui como é que ficou aqui. A despeiteira apenas. Não. Então o tribunal entendeu que a cobrança era abusiva, tá?
Não só porque ela tinha deixado de cursar o curso, então não estava mais ganhando nenhuma vantagem em troca disso, mas principalmente por causa disso, ó, cobrança de mensalidade após a desistência, ligações realizadas para a vizinha e proprietária do imóvel ocupado pela consumidora, constrangimento, abusividade apta a sustentar a indenização por danos morais. Então, interessante aqui também a situação da jurisprudência. Aliás, olha só, ela não responde, ela não ganhou a cobrança abusiva pela rescisão do contrato, né? Porque ela contribuiu para o próprio dano, mas ela ganhou, ela ganhou a indenização por conta da cobrança abusiva. Então, não pela cobrança indevida, mas pela cobrança abusiva. E, por fim, a gente tem uma situação aqui, inadimplemento contratual, cobrança abusiva de dívida, dano moral caracterizado, sentença confirmada, tá? Ó, mostra-se abusiva a conduta da rede em enviar recuperadores de crédito à residência da autora para cobrar dívida mediante ameaça de apreensão de bem adquirido. Então, quer dizer, é uma situação em que o fornecedor enviou um recuperador de crédito, para usar as mesmas aspas utilizadas pelo relator, a residência da autora, né, para ameaçar, olha, ou você paga a dívida, nós vamos apreender o bem que você adquiriu, o bem que você comprou, que você adquiriu da gente, entende? Cobrança abusiva também reconhecida pelo Tribunal de Justiça aqui do Rio Grande do Sul. O relator é o Eugênio Facchini Neto, nada a ver com o Fachin, lá do Tribunal do Supremo Tribunal Federal, tá? E foi mantida aqui, então, foi mantida a indenização de R$ 4.000, tá? Pela conduta. Bom, beleza? Então, nós temos aqui também, sempre, aí uma segunda espécie de cobrança abusiva, tá? Que consiste consiste em fazer afirmações falsas, incorretas ou enganosas, tá? Bom, a doutrina costuma citar dois casos, tá? Um dos casos muito citado pela doutrina é quando, por exemplo, o cobrador se faz passar por advogado para fazer a cobrança. Ou então, outro caso também citado, quando o cobrador, o fornecedor, ele se utiliza de símbolos oficiais para dar um ar de documento público. Por exemplo, a notificação, a cobrança, então como se ela fosse, por exemplo, advinda do cartório. Tá? Essas são as informações falsas, incorretas ou enganosas. Tá? Aqui no caso em específico, deixa eu ver aqui, tá? Tem uma cobrança abusiva, tem a utilização de ameaças e informações falsas na cobrança da dívida, dano moral configurado de novo. Tá? Deixa eu ver o caso aqui, que eu não lembro de todos os casos. É vedado ao fornecedor utilizar ameaça, coação, constrangimento, afirmação falsa, incorreta ou enganosa. Em hipótese em que a requerida, o fornecedor, tentou coagir o consumidor ao pagamento de dívida, mediante ameaça de que o bem financiado seria levado a leilão. Informação falsa. Ele não tinha como levar o bem a leilão. Então, situação capaz de gerar temor na vítima, retirando-a do seu equilíbrio emocional e dando asa à configuração do dano moral. Então, aqui, a gente tem até uma situação que, conjuntamente, o fornecedor praticou a prática de cobrança abusiva prevista aqui em cima, então, ameaça, coação ou constrangimento físico-moral, tá? Junto com a afirmação falsa. Tá? Então, conjuntamente, as duas situações. E aí, a gente também tem a exposição ao ridículo. Tá? A exposição ao ridículo. Aqui eu tenho 3 precedentes. Todos os 3, salvo engano, são do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Sim, todos os 3 são do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Eu não botei aqui, devia ter colocado. Tá? Mas em que eu tenho uma situação em que o cobrador, o fornecedor, então, expõe o consumidor ao ridículo na tentativa de cobrar a dívida. A mais famosa dessas, e que cotidianamente eu falo, por exemplo, quando eu estou ensinando lá o artigo 187 do Código Civil, lá na turma de obrigações, é justamente a cobrança em rede social. Está aqui, ó.
Cobrança vexatória em rede social, Facebook, ofensa a direito de personalidade da autora, dano moral configurado, tá? Então, ó, as redes sociais são um espaço público que não se prestam para ofensas, exposições e constrangimentos de terceiros. A liberdade de expressão deve observar e tem como limite o direito do outro. Eventuais dívidas, sequer comprovadas nos autos, devem ser cobradas por meios legais e próprios, não sendo lícita a conduta do réu da ré que, contrariando o disposto no artigo 42 do CDC, expôs a autora, tá? De modo indevido e constrangedor, justamente no espaço em que congrega seus conhecidos mais próximos, tá? E aí foi arbitrado aqui dano moral em R$ 1.000. Vou até botar aqui destaque. Outra situação aqui também, o segundo caso, recurso inominado, ação indenizatória, responsabilidade civil, publicação em grupo público de rede social procurando os autores, indicação por meio de cifrão fazendo clara alusão à cobrança, comentários que confirmam a referência, tá? Exposição vexatória. Então aqui, provavelmente o réu se utilizou de um desses grupos abertos de rede social, do Facebook, para perguntar onde é que anda o autor, né, e botando os cifrões do lado, dizendo que o autor está devendo dinheiro para ele, né? Então, isso configurou, né, cobrança abusiva por exposição ao ridículo nas redes sociais, ou também até constrangimento. Às vezes esses tipos meio que se confundem, né? Aí o recurso nominado também, o quarto caso que eu trago aqui, cobrança vexatória, ação indenizatória, tá? Dívida cobrada através de publicações em perfil de rede social e WhatsApp, situação humilhante. A ofensa ao atributo de personalidade, conduta que extrapolou os limites da liberdade de expressão, dever de indenizar, tá? Aqui o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, ele fixou o valor da indenização em R$ 2.000, tá? Então, o precedente também agora, todos os precedentes aqui são bem recentes, 2019, 2020, 2020. Todos esses três casos que eu trouxe aqui são super recentes. Eu vi um também, enquanto eu preparava essa aula, eu vi também do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, mas que eu não encontrei na jurisprudência, que fixou em R$ 1.500 uma conduta dessas, tá? Também, que eu acho que até foi meio que inédito, foi o precursor desse entendimento que temos agora, tá? E agora nós temos situações, a quarta espécie de cobrança abusiva é aquela cobrança que interfere no trabalho, descanso ou lazer. Então, assim, gente, ó, existe um direito de cobrar. Eu falei para vocês que deve ser exercício de forma razoável, tá? De forma razoável, tá? De forma proporcional, tá? Então, eu não posso exercer esse direito de forma que ele interfira de forma decisivamente na minha tranquilidade, no meu trabalho, no meu lazer, tá? E isso pode, então, gerar dano moral. Ah, mas como assim interferir? Ah, professora, que tipo de coisa? A ligação toda hora para o trabalho. Ligações constantes fora do horário comercial, tá? Ligações durante o final de semana. Tudo isso constitui prática de cobrança abusiva que decorre da interferência no trabalho, descanso ou lazer. Então, a gente vai trazer aqui uns casos também. Esse primeiro, da jurisprudência do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Não lembro se os outros dois são assim também. Não, um outro de Santa Catarina. Tá? Então, vamos lá. Ação de reparação de danos morais por cobrança abusiva. Abusiva. Efetuada no local de trabalho. Excesso caracterizado. Situação constrangedora. Dano moral configurados. Danos morais configurados. Ó, o fato de ter a autora fornecido às réis o telefone do seu trabalho, do seu local de trabalho, como contato para tratar de dívida do seu tio, de quem se intitulou procuradora, não dava às mesmas o direito de efetuarem ligações insistentes e constantes, meio atrasado, às vezes mais de 10 no mesmo dia, e todas em sequência, atrapalhando suas atividades laborais. E o fato de ter diversas reuniões de trabalho interrompidas por conta das referidas chamadas
evidenciam o abuso e o constrangimento sofridos, ensejando reparação. Então, quantum fixado em R$ 2.000, tá? Pelo tribunal. Aqui embaixo também, no segundo caso, de novo, indenização de danos morais, cobrança de dívidas inadimplida mediante ligação por telefone particular e para o local de trabalho do consumidor. Ato ilícito verificado, exercício no direito de cobrança. No exercício de direito de cobrança, dano moral verificado. Tá? Vamos pegar aqui. Essa é bastante interessante. Ó. A cobrança do débito é ato lícito, protegido pela excludente do exercício regular de direito, previsto no artigo 188.1 do Código Civil. Contudo, o excesso na atividade de cobrança passa a representar ilícito civil, figura conhecida como abuso de direito. Artigo 187 do mesmo diploma. Vou destacar aqui. Caso em que a instituição financeira realize a cobrança de dívida decorrente de contrato de financiamento mediante contatos telefônicos reiterados, não só para o número pessoal do autor, mas também para o seu local de trabalho, tornando de conhecimento dos colegas do consumidor a sua situação de inadimplência. Medida que não possui justificativa, independentemente do deferimento do liminar, blá, 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 tá? Ato ilícito caracterizado mediante diante da cobrança abusiva e vexatória, tá? E por fim, a gente tem um outro julgado do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, na verdade, da turma recursal, na terceira turma recursal, Chapecó, tá? Acredito que isso era a quarta, tá? Que agora de 2020 também, né? Que a Sky teve por assinatura, foi condenada em danos morais porque fez ligações excessivas que importunaram o sossego do consumidor, tá? Claro que isso tudo depende de prova por parte do consumidor. Perfeito, gente? Entendido até agora? Então vamos seguir adiante. Bom, o artigo 42A, vejam que eu pulei o 42 parágrafo único, tá? O artigo 42A, ele estabelece quais são aquelas informações que são essenciais em todo e qualquer documento de cobrança. Informações obrigatórias no documento de cobrança. Diz ele, ó, em todos os documentos de cobrança de débitos apresentados ao consumidor, deverão constar o nome, o endereço e o número da inscrição no CPF, no Cadastro de Pessoas Físicas, ou no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, CNPJ, do fornecedor do produto ou serviço correspondente, tá? Então, essa é uma informação essencial que deve ser colocada à disposição do fornecedor. Do consumidor. Dito isso, a gente encerra a parte de cobrança abusiva e começa a parte da cobrança indevida. Na cobrança indevida, não há inadimplemento. O consumidor está sendo cobrado em uma quantia que ele não deve ou superior àquela que ele deve. Tá? A cobrança indevida está prevista no artigo 42, parágrafo único. Diz ali, ó, o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, tá? Por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescida correção monetária, juros legais, salvo a hipótese de engano justificado. Então vamos lá, vamos começar com o seguinte. Existe uma regra geral do direito civil que é a vedação do enriquecimento sem causa. Então, sempre quando eu realizo um pagamento indevido, sempre quando eu pago indevidamente para alguém, tá, eu tenho o direito de pedir a repetição daquilo que indevidamente paguei. A repetição é justamente a devolução daquilo que foi indevidamente pago. Então, a repetição do indébito é isso. É devolução daquilo que foi indevidamente pago. Tá? Essa regra também existe, da repetição do indébito, também existe no artigo 940 do Código Civil, que está aqui embaixo. Ó. Aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor. No primeiro caso, o dobro do que houver cobrado, e no segundo caso, ou no segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo se houver prescrição. Tá? No entanto, a gente vai ver que tem algumas diferenças entre a repetição de indébito no Código Civil
tá? E a repetição de débito no Código de Defesa do Consumidor. Mas eu quero deixar primeiro claro aqui, que é o seguinte, havendo cobrança e pagamento indevido, tá? Sempre há direito de repetição de indébito. O que o 940 do Código Civil e o 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor estabelecem, além da repetição de indébito, que é um dever óbvio decorrente do enriquecimento sem causa, do pagamento indevido, tá? É a sanção, tá? Do dobro do que pagou em excesso. Ou seja, além do direito à devolução, eu tenho também direito a exigir do fornecedor, né, o dobro do que foi pago em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, tá? Então, uma coisa é a repetição de indébito, outra coisa é o dobro do que pagou em excesso, que constitui uma sanção, tá? À cobrança indevida, tá? Bom, para caracterizar a possibilidade da repetição do indébito em dobro, repetição do indébito em dobro, não simples repetição do indébito, precisam coexistir três pressupostos. Tá? Três pressupostos. Quais pressupostos? Primeiro, cobrança indevida de consumo. Tá? Então, o primeiro caso é a cobrança indevida de consumo. Só um minutinho, gente. Pausa dramática. Meus clientes de eleitoral. Desculpa aí, gente. Então, onde é que eu estava mesmo? Ah, tá. Estava falando da questão dos pressupostos da repetição de indébito em dobro no CPC, no CDC. Tá? Primeiro, então, tem que haver a cobrança indevida de consumo. Cobrança indevida de dívida de consumo. Vou botar aqui para não ficar dúvida. Dívida. Opa, dívida decorrente de relação de consumo. Bom, então vejam só. Em que momento que eu vou aplicar o artigo 42 e não o 940 do Código Civil? Ora, eu vou aplicar naquelas situações em que existe uma relação de consumo. Relação de consumo que a gente já estudou lá no início do semestre. Então, é preciso que eu tenha um fornecedor na forma do artigo 3º do CDC. É necessário que eu tenha um consumidor na forma do artigo 2º do CDC. Ou seja, consumidor que adquire ou utiliza o produto ou serviço como destinatário final. Tá? Bom, uma coisa aqui que é importante, já para fazer a distinção entre o Código Civil e o Código de Defesa do Consumidor, é o fato de que a cobrança indevida, tá? No caso do Código de Defesa do Consumidor, pode ser por qualquer meio de cobrança, ou seja, tanto judicial quanto extrajudicial. Para que eu tenha direito à repetição do indébito, tá? Em dobro, tá? A cobrança pode ter sido feita tanto judicialmente quanto extrajudicialmente. Enquanto que no Código de Defesa do Consumidor, está aqui a frase, a palavra-chave, na verdade, né? Enquanto no Código Civil, desculpa, né? É necessário que haja a demanda, ou seja, que haja o ajuizamento de uma ação de cobrança. Tá? Então, vou até botar aqui numa corzinha diferente, verde, tá? Para deixar claro. Segundo pressuposto, pagamento em excesso. Efetivamente, para se configurar o direito à repetição de indébito, eu preciso pagar. Não basta, até não ficou muito bom isso, não basta demandar, não basta que tenha havido a cobrança. Ó, não basta que tenha havido a cobrança para que me legitime a requerer a repetição de indébito. Porque a repetição de indébito só se justifica se efetivamente houve pagamento. Tá?
Eu só posso pedir de volta aquilo que eu paguei se efetivamente paguei algo. Tá? Mas no Código Civil, ele estabelece a possibilidade de exigir, tá, o equivalente que dele se exigir. Tá? Então, ó, aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado, então aquilo que já recebeu, né, pode exigir o dobro do que recebeu, e o equivalente que dele exigir. Mas vejam que pode ter que basta que demande, que cobre, judicialmente, obviamente, né, a dívida. Enquanto que o Código de Defesa do Consumidor exige que tenha havido o pagamento. Tá? Isso é pacífico na jurisprudência. Se não houve pagamento, tá, eu não posso pedir a repetição de indébito. Tá? E por fim, o engano tem que ser injustificável. Tá? O engano tem que ser injustificável. Tá? Bom, um tema bastante relevante, bastante complexo, tanto para a doutrina quanto para a jurisprudência, tá? É a questão do que configuraria um engano injustificável. Tá? É preciso que se comprove a má-fé, o dolo do fornecedor na cobrança indevida, ou basta a configuração da culpa para que ele tenha que repetir em dobro? Isso é importante, repetir em dobro. Porque se houve cobrança indevida, houve pagamento em excesso, não chegamos ainda no engano injustificável, obrigatoriamente, tá, existe o direito à repetição do indébito, à devolução do que foi pago indevidamente. Tá? O engano injustificável aqui serve para quê? Serve para que se aplique a sanção do pagamento em dobro. Tá? Então, se eu consigo comprovar que houve uma cobrança indevida, houve um pagamento em excesso, mas não consigo comprovar, ou melhor, o fornecedor faz prova de que o engano é justificável, que não houve má fé ou culpa, tá? Ele não se isenta de devolver para mim o que paguei indevidamente. Ele só se isenta de ter que pagar em dobro o que me foi cobrado indevidamente. Tá? Beleza? Bom, a discussão aqui, então, que permeia a doutrina e permeia a jurisprudência é, bom, basta a culpa ou tem que ser caracterizada a má-fé? Tá? A má-fé do fornecedor. Vamos pegar a posição da doutrina. Eu vou por todos aqui pegar o Bruno Mirage, que diz assim, ó, é de perceber que não se exige, na norma em destaque, a existência de culpa do fornecedor pelo equívoco da cobrança. Trata-se, pois, de espécie de imputação objetiva, pela qual o fornecedor responde independentemente de ter agido ou não com culpa ou dolo. Em última análise, terá seu fundamento na responsabilidade pelos riscos do negócio, no qual se conclui a eventualidade da cobrança de garantias incorretas e indevidas ao consumidor. Então, vejam só, o Bruno Miragem, tá, ele fala o seguinte, na opinião dele, por se tratar de responsabilidade objetiva, tá, basta que tenha havido a cobrança indevida para que o consumidor tenha direito ao dobro do que pagou em excesso, tá? E competiria daí, então, ao fornecedor fazer prova de que aquele engano foi justificável. De que forma? Bom, trazendo alguma excludente de responsabilidade, trazendo, por exemplo, um fato de terceiro, trazendo uma situação que era imprevisível, um caso fortuito de força maior, tá? Por exemplo, a jurisprudência, eu não anotei aqui de onde eu peguei isso, tá? Mas, por exemplo, a jurisprudência entendeu já, por exemplo, que é erro justificável aquele que decorre de vírus no computador, mau funcionamento de máquina, de demora no correio na entrega de retificação da cobrança original, tá? Também aqui, ó, outro erro justificável, né? A cobrança indevida de tarifa da água corrente, enquadramento correto, desculpa, errei. A cobrança indevida de tarifa de água decorrente do enquadramento correto do consumidor no regime de economias, em razão de interpretação equivocada do decreto estadual.
também entendeu aqui, o STJ, o ministro César Ascoro Rocha, em 2012, o julgamento, de que se tratava de um erro justificável. Tá? Agora, o tribunal também já entendeu, os tribunais já entenderam, por exemplo, que se trata de hipótese de erro não justificável, né? Aquele decorrente de manuseio pessoal do computador por parte do funcionário, do preposto ou funcionário do fornecedor, hipótese de erro de cálculo elaborado pelo empregado fornecedor. Todas essas hipóteses seriam enganos injustificáveis, tá? Então, só fazia isso. No entanto, existe uma corrente da jurisprudência, uma corrente importante da jurisprudência, representada especialmente na segunda sessão do STJ, tá? Que estabeleceu um entendimento que não basta que haja culpa, que primeiro afasta completamente a ideia de responsabilidade objetiva. Nesse caso, tem que haver comprovação da culpa. E mais ainda, não basta haver comprovação da culpa, é preciso que se demonstre a má-fé. Vejam o que disse aqui a ministra Nancy Andrighi, um julgamento já um pouco antigo, 2009, mas que ainda tem balizado grande parte das decisões do STJ nesse sentido, nessa matéria. Mas assim, a jurisprudência das turmas que compõem a segunda sessão do STJ é firme no sentido de que a repetição em dobro do indébito, sanção prevista no artigo 42, parágrafo 1 do CDC, pressupõe tanto a existência do pagamento indevido quanto a má-fé do credor, não reconhecida a má-fé recorrida pelo tribunal, desculpa, não reconhecida a má-fé da recorrida pelo tribunal de origem, impõe-se que seja mantido o afastamento da referida sanção. Tá? Mas o mesmo STJ também, mais um precedente um pouco mais novo do que o citado, ele já fez o reconhecimento de que pode ser por dolo ou pode ser por culpa. Vou citar aqui diretamente do acordo do ministro Mauro Campbell Marques, uma citação, é um acordo, recurso especial 1.210.187, Mato Grosso do Sul, tá? Em que ele cita um outro recurso especial, 1.079.064, que é de relatoria do ministro Herman Benjamin, citado Herman Benjamin, que citei aí no início da aula. Ele diz assim, quanto à possibilidade de restituição em dobro do valor cobrado indevidamente, a jurisprudência dessa corte entende que o engano na cobrança indevida só é justificável quando não decorrer de dolo, má-fé ou culpa na conduta do fornecedor do serviço. Tá? Então fica essa celeuma aí para ser resolvida, né? Na prática, ela é bastante importante porque dificulta bastante, né? Não acolhida a ideia de responsabilidade objetiva defendida pelo Bruno Miragem e por outros doutrinadores, mas especialmente pelo Bruno Miragem, né? Fica mais difícil para que se aplique efetivamente a sanção de repetição em dobro. Tá? Volto a repetir, a repetição do indébito todo mundo tem direito, tá? Havendo engano justificável ou não. Agora, a sanção do dobro que pagou em excesso, só na hipótese de engano injustificável. Tranquilo? Então tá. Por enquanto Bom, tá indo certo. Tudo certo? Então tá. Obrigado, Ricardo. Então, prazo prescricional para repetição de indébito. Outra polêmica, tá? Que a gente vai encontrar quando a gente tratar de cobrança indevida é sobre qual o prazo prescricional para ajuizamento de uma ação de repetição de indébito, solicitando então a devolução do valor pago a mais ou indevidamente. Tá? Como regra, como regra, não, a parte da doutrina, na verdade, ela sustentava que se aplicava, tá? No caso,
o prazo prescricional previsto no artigo 27 do CDC. O artigo 27 é aquele que diz o seguinte: prescreve em 5 anos a pretensão à reparação pelos danos causados pelo fato do produto ou do serviço previsto na seção 2 desse capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria. Então, para a parte da doutrina e uma jurisprudência incipiente ainda, tá? O prazo prescricional seria de 5 anos. Esse do artigo 27 do CDC. No entanto, com o tempo, tá? O STJ foi formando uma maioria, tá? Inicialmente a partir dessa súmula 412, tá? Que, na verdade, diante da ausência de um prazo prescricional específico no Código de Defesa do Consumidor, tá? Caberia ao juiz se socorrer, usando a teoria do diálogo das fontes, que a gente já estudou lá no início do semestre, tá? Se utilizando dos prazos prescricionais estabelecidos no Código Civil, tá? Nos artigos 205 e 206 do Código Civil, tá? 205 e 206 do Código Civil. Bom, o que diz o artigo, o que diz o STJ, então, tá? Nesse caso específico, ali na súmula 412. Gente, é muito importante estudar súmulas quando a gente tratar de direito do consumidor. Então, a súmula 412 do STJ ela diz assim, ó: a ação de repetição de indébito de tarifas de água e esgoto sujeita-se ao prazo prescricional estabelecido no Código Civil. Bom, a gente sabe que o Código Civil ele estabelece no artigo 206, vamos dizer assim, prazos prescricionais em espécie, na falta de uma expressão melhor, tá? Então, prazos fio agora a expressão. Prazos para ações específicas. Então, vamos dizer, sei lá, o prazo para reparação de dano, seja decorrente de ato ilícito, é de 3 anos, né? 3 anos? É assim. Reparação civil, inciso 5, parágrafo 3º, artigo 206, parágrafo 3º, inciso 5. Né? O prazo para ajuizamento de ação de cobrança fundada em título particular ou não, instrumento particular ou não de dívida, prazo profissional de 5 anos. Bom, tá lá no... No entanto, a gente não vai encontrar uma disposição específica no Código, no artigo 206, que trate da repetição de indébito, do prazo profissional para repetição de indébito. Então, entende o SCJ que o que tem que se aplicar é o prazo de 10 anos previsto no artigo 205. Então, o artigo 205 diz assim, ó: a prescrição ocorre em 10 anos quando a lei não lhe haja fixado prazo menor. Tá? Então, esse seria o prazo reconhecido pela súmula 412. Essa posição foi reiterada num acórdão recente, que, salvo engano, é do ano passado, no julgamento desses embargos de divergência, que eu devia ter pego o acórdão, né? Só que não sei se vocês percebem, vocês viram, leram nas notícias aí, o STJ ele foi objeto de um ataque de hackers essa semana, não, hoje, eu acho. Ontem, hoje, não sei, acho que até foi hoje, né? E esses hackers, eles criptografaram todas as informações do site do STJ e hoje não tem acesso mais aos acórdãos, aos processos, está tudo parado. É um caos, né? Esses hackers parecem que estão querendo receber estão chantageando o STJ para pagar eles e daí então eles devolverem essas informações, tá? Então até hoje de tarde, quando eu estava terminando, até ontem, hoje de manhã, quando eu estava terminando essa aula, não tive acesso a esse acórdão, só tem as notícias disponíveis na internet, mas nesse julgamento dos embargos de divergência no recurso especial 1.523.744, o STJ reiterou, tá, a posição de que o prazo prescricional para proposição de ação de repetição de indébito, né, é de 10 anos. Tá? É de 10 anos.
utilizando, então, como parâmetro o artigo, vou botar aqui, artigo 205 do Código Civil. 10 anos. Tá? Bom, chegamos então na segunda parte da nossa aula. Então, na primeira parte da nossa aula, nós estávamos tratando da questão da cobrança indevida, da cobrança abusiva. Agora nós vamos tratar de outro ponto, que também é um ponto de bastante interesse de todo mundo que estuda direito do consumidor, ou que mesmo que não estude direito do consumidor, né, tem interesse por conta do reflexo que tem na vida da gente, que é a questão dos bancos de dados e cadastros de consumidores. Tá? Bancos de dados e cadastros de consumidores. A gente sabe que com a ampliação do mercado de consumo, fica cada vez mais importante que o devedor tenha, desculpa, que o fornecedor tenha acesso às informações sobre o consumidor, tá? E nesse ponto ganha muita importância a criação desse tipo de banco de dados, de cadastro, com os dados do consumidor, para saber se ele é bom adimplente ou não, para saber qual é o risco, por exemplo, que ele pode ocasionar de inadimplemento por parte do consumidor, quais são as preferências dele, né? Isso é uma lógica, né? A gente constantemente está cedendo nossos dados para todo tipo de atividade comercial, no sentido de tanto de eles aprimorarem o oferecimento de serviço para a gente, quanto também para se precaver de eventuais calotes financeiros, né? Bom, a parte do CDC que trata dos bancos de dados, tá? É o artigo 43 e artigo 44, tá? A gente vai denominar esses bancos de dados e cadastro de consumidores em arquivos de consumo. Então, os arquivos de consumo são aquele conjunto de informações reunidos, tá, sobre o consumidor. Tá? Qual é a natureza desses arquivos de consumo? O artigo 43, parágrafo 4º do CPC, ele nos diz o que são. Tá? Qual é a natureza desses arquivos de consumo? Pouco importa, sejam pessoas de direito privado ou direito público, pouco importando, tá? Diz o artigo 43, parágrafo 4º. Os bancos de dados e cadastros relativos a consumidores, os serviços de proteção ao crédito e congêneres são considerados entidades de caráter público. Então, entidades de caráter público, a natureza jurídica desses arquivos de consumo, desses órgãos que fornecem, que organizam cadastros e bancos de dados, tá? É de entidade pública. Tá? Tem natureza jurídica pública, tá? Ainda que sejam constituídas como pessoas privadas, direito privado. Tá? Bom, o artigo 43, por sua vez, não é só o artigo 43, na verdade também o artigo 43, parágrafo 1º, o artigo 43, parágrafo único, caput, desculpa, eles vão dizer lá, eles vão trazer basicamente duas espécies de artigo. Então, o artigo 43 fala assim, ó, o consumidor, sem prejuízo do disposto no artigo 86. Aqui, gente, um adendo. Por que está em vermelho sem prejuízo do disposto no artigo 86? Simplesmente porque o artigo 86 foi vetado na redação final do CDC. Tá? Então, o presidente da República vetou o artigo 86. Então, não adianta vocês ir lá e tentar descobrir o que diz o artigo 86, porque o artigo 86 não diz nada. Tá? Então, o consumidor terá acesso às informações existentes em cadastros, fichas, registros e dados pessoais e de consumo, arquivados sobre ele, bem como sobre as suas respectivas fontes. A partir disso, e também com a leitura do parágrafo 1º do artigo 43, que diz assim, ó, os cadastros e dados de consumidores devem ser objetivos, claros, verdadeiros e em linguagem de fácil compreensão, não podendo conter informações negativas referentes a períodos superiores de 5 anos. A partir do que dispõe esses dois dispositivos, a gente estabelece basicamente duas espécies de arquivos de consumo. Primeiro, os cadastros. O que são, ou como são constituídos os cadastros? E a diferença aqui entre essas espécies, tá? Ela diz respeito à origem
da informação e a destinação. Tá? Então, o cadastro, tá? As informações de um cadastro são fornecidas, são prestadas pelo próprio consumidor e se destinam a um fornecedor específico. O cadastro, para a gente ter uma ideia, tá? É aquilo que a gente realiza quando a gente vai fazer uma compra numa loja. Tá? E aí, tu chega lá para o atendente, vai efetuar o pagamento, e ele diz assim, ó, mas antes eu vou fazer o teu cadastro aqui. Pega o teu nome, telefone, endereço, teu CPF, as informações relevantes, tá? Então, essas informações são prestadas pelo próprio consumidor espontaneamente e se destinam àquele fornecedor especificamente, tá? Então, se destinam àquele fornecedor especificamente. Então, é um cadastro interno que os estabelecimentos comerciais costumam ter. Por outro lado, a gente também tem um banco de dados. Nesse caso, as informações são coletadas pelos fornecedores. A partir daquele cadastro, acima referido, vamos dizer assim, tá? E essas informações, elas não se destinam a um fornecedor específico, mas a um mercado de consumo como um todo. O maior exemplo de banco de dados é o SPC Serasa, ou o SPC e a Serasa, tá? Ambos trabalham com informações que são fornecidas, desculpa a redundância, por fornecedores e se destinam ao mercado consumidor como um todo, ao mercado de consumo como um todo, tá? E não apenas um fornecedor específico, tá? Beleza. Então, continuemos. Características das informações. Características das informações. As características das informações que devem constar em cadastro ou banco de dados, tá? Estão descritas no parágrafo 1º do artigo 43, que eu já li, mas vou ler de novo. Os cadastros e dados de consumidores devem ser objetivos, claros, verdadeiros e em linguagem de fácil compreensão. Objetivos, claros, verdadeiros e em linguagem de fácil compreensão. Então, necessariamente, as informações, tá, que compõem um arquivo de consumo devem ser objetivas. Falando em cobrança abusiva, eu devo estar devendo para alguém, porque eu já recebi umas 15 ligações. Quem está no celular aqui na aula? Quem é? Sou eu? Eu mesmo. Meu é que Deus do céu, né? Vergonha. Mas é o seguinte, Ricardo, não é culpa minha, meu celular está no silencioso, só que eu não sei desfazer isso. Ele é conectado com o meu celular, com o meu computador. Então, quando tu tá ouvindo o áudio dele tocando, é que ele tá tocando no computador, não no celular. E eu não consigo desfazer isso. E aí me cria esse constrangimento eventual aí, tá? Mas aí, ó, prova que é o seguinte, ó. Quer ver? Olha de onde vem a ligação aqui. Não sei se vocês vão conseguir ver. Só não vai fazer que nem eu, né? Quer dizer que é do presídio, né? Olha a quantidade de ligação de 011, 61, 81, 62. Gente, eu tô recebendo ligação assim, ó, toda, porque, na verdade, eu acho que no cadastro de alguém, tá? Tá o meu telefone como o telefone da minha mãe. Minha mãe, ela é aposentada. E aí, ela está com direito a... Porque agora o governo federal ele aumentou a margem do empréstimo consignado do aposentado, né? Então, eles ligam direto para mim para tentar entrar em contato com a minha mãe para pegar para que ela convencer ela a fazer o empréstimo consignado. Professor, quer uma dica? Ela entra no cadastro do INSS dela e bloqueia empréstimos pessoais. Daí eles param de ligar. Ah, mas ela vai ficar puta comigo, porque ela gosta de pegar um empréstimozinho. Ah, então tá. Então vamos pegar um empréstimo grande aí. Não, daqui a pouco eu vou... fazer a nossa formatura. Mas vocês não têm ideia. É várias ligações. E agora também tem uma situação que eu acho que é o Santander. Não sei nem se o Santander não existe mais, né? Foi comprado pelo Unibanco, eu acho, que tá o Unibanco, né? Nem sei. Mas eu tinha um cliente que eu fiz uma ação de revisional há mais de 10 anos para ele, contra o Santander, e eu recebo ligações também, mensagem direto, porque eles não conseguem mais entrar em contato com o meu cliente, sei lá, se
nem eu sei mais onde é que ele está, e eles acabam entrando em contato comigo, porque provavelmente eles devem ter procurado nos processos judiciais, ter visto meu nome nos processos dele, né? Alguém deve ter preenchido um cadastro dele com o meu nome. E como eu sou advogado, e advogado, como é que é aquela casa de ferreiro, espeta de pau, não é? E eu não me mexo para entrar com uma ação contra isso. Né? A gente fala, estou aqui ensinando direito do consumidor para vocês, mas eu não aplico o que eu ensino. Né? Mas assim, é tormentoso. De 10 ligações que eu recebo por dia, 8 são de gente ou cobrando esse cliente ou querendo oferecer empréstimo para minha mãe. Eu acho que daqui a pouco eu vou pegar o empréstimo da minha mãe para emprestar para pagar a conta do meu cliente, e daí resolve tudo e eu não recebo mais ligação nenhuma. Desculpa pela interrupção, tá? Se eventualmente acontecer, é por conta disso. Então, vamos voltar ali então, para a nossa matéria, para a nossa disciplina, e ver quais são essas características das informações. Então, primeiro, a informação tem que ser objetiva. Por informação objetiva, quer dizer o seguinte, a informação ela não pode ser desnecessária. Ela não pode ser impertinente sobre a vida ou sobre a pessoa do consumidor. Ela não pode ter, por exemplo, ou descrever a situação do consumidor fazendo juízo de valor. Tá? Ah, como assim, professor, fazendo juízo de valor? Ah, é chato. Eu não sei se vocês já viram. Pô, agora que eu falei isso, me dei conta. Mas teve uma ação, já teve, na verdade, a gente já vamos ver ações de pessoa que entra com ação de dano moral porque o atendente, esse que faz esses telemarketing, essas coisas, quando a gente vai fazer reclamação, na verdade, ele coloca lá no cadastro do consumidor que o cara é chato, insuportável, mala do cacete, sabe? E isso é uma violação, tá? ao que preconiza o artigo 1º, o parágrafo 1º do artigo 43, tá? Porque não é uma informação objetiva. Tá? Sem falar que se trata de uma informação que denigre, né? Aliás, não se usa mais a expressão denigre, que difama, né, o consumidor. Depois, a informação ela tem que ser clara. Vejam, a informação presente no arquivo de consumo, ela se destina, tá, aos próprios consumidores também. De forma que aquela informação ela tem que ser entendida de imediato e facilmente. Então não pode se empregar termos técnicos, abreviaturas que não são do uso comum, né? Nessas informações presentes nesses arquivos. Tá? Outra coisa, essas informações elas devem ser verdadeiras. Professor, isso é óbvio. É claro que a informação tem que ser verdadeira. Sim, mas ela tem que ser verdadeira num sentido diferente só da simples veracidade. A informação verdadeira, tá? O cadastro verdadeiro é aquele que é atualizado. Então a informação ela tem que ser verdadeira e atual. Ela tem que corresponder. Verdade aqui é aquela informação verdadeira, é aquela que corresponde à situação atual do consumidor, tá? E por fim, para assegurar ao consumidor, porque o consumidor vai ter direito à informação, então acesso a essa informação, para assegurar o direito do consumidor ao acesso a essa informação, a linguagem utilizada deve ser de fácil compreensão, também, de novo, afastando qualquer tipo de utilização de termo técnico, abreviatura, etc. Vamos passar agora para os direitos do consumidor. Tá? São 3 direitos do consumidor. A gente já está se encaminhando para o final da aula. Tá? Mas também vai ser uma parte mais extensa que a gente precisa tomar um pouco de cuidado, porque tem vários entendimentos que a gente tem que fazer aqui. Então, direitos do consumidor. O primeiro direito que é ligado ao consumidor está no parágrafo 2º do artigo 43. Olha o que diz o artigo 43, parágrafo 2º. A abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de consumo deverá ser comunicada por escrito ao consumidor, quando não solicitada por ele. Então, deve haver a comunicação por escrito
do consumidor sobre a abertura de um cadastro, sobre a inclusão dele, por exemplo, num órgão de proteção ao crédito, tá? Tudo isso tem que ser comunicado por escrito, então não basta, por exemplo, fazer isso por um telefone, tá? Deve ser comunicado por escrito ao consumidor, e não está aqui no artigo, mas eu já destaco, comunicado previamente e por escrito, tá? Vou até botar aqui, ó, comunicado previamente e por escrito ao consumidor, quando não solicitada por ele. Perfeito? Então, essa é a primeira coisa. Direito à comunicação. Comunicação por escrito e prévia. Comunicação prévia por escrito. Bom, e aí vem aquelas questões que a gente precisa resolver. Tá? A primeira questão que eu destaco aqui para vocês é a questão da responsabilidade pela comunicação. Quem deve comunicar? O fornecedor ou o cadastro de proteção ao crédito? O fornecedor ou o SPC? O fornecedor ou o Serasa? Bom, a súmula 359 do Superior Tribunal de Justiça, ela resolve esse problema para a gente. Ela diz assim, ó, cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito, SPC, a notificação, tá? Ou Serasa, a notificação do devedor antes de proceder à inscrição. Então, a responsabilidade, tá? Pela notificação é do órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito. Tá? Do detentor do arquivo de consumo. No entanto, a gente precisa destacar, e está destacado aqui, a existência da súmula 572 também do STJ. Bom, o que acontece? O Banco do Brasil, ele é gestor de um cadastro. Qual cadastro? O cadastro daqueles que são emitentes de cheque sem fundo. Tá? Bom, a súmula 572 do STJ, ela afasta a responsabilidade do Banco do Brasil, enquanto gestor desse cadastro de emitência de cheque sem fundo, pela notificação. Vejam o que ela diz aqui, ó. O Banco do Brasil, na condição de gestor do cadastro de emitentes de cheque sem fundos, CCF, não tem responsabilidade de notificar previamente o devedor acerca de sua inscrição no aludido cadastro. Tampouco legitimidade passiva para as ações de reparação de danos fundadas na ausência de prévia comunicação. Então, se eu emitir um cheque sem fundo, tá? O Banco do Brasil, para incluir o meu nome no cadastro dos emitentes do cheque sem fundo, não precisa me notificar previamente. Tá? E se eventualmente, tá, houver, eu pretender uma reparação de danos, uma ação indenizatória, por conta da devolução de um cheque por insuficiência de fundos ou por uma inscrição indevida ali, o Banco do Brasil não responde, não vai ter legitimidade passiva para responder por essa ação, nessa ação, na verdade. Tá? Outra questão que eventualmente pode acontecer é a questão da discussão sobre como deve ser feita essa comunicação. A gente sabe que ela deve ser feita por escrito, mas é necessário que ela seja feita por meio de aviso de carta com aviso de recebimento, carta com AR. De novo, a súmula 404 do STJ nos dá a resposta. Ela diz, é dispensável o aviso de recebimento, AR, na carta de comunicação ao consumidor sobre negativação de seu nome em bancos de dados e cadastro. Então, basta uma comunicação simples, tá? Uma correspondência simples, sem necessidade de AR. Bom, terceira pergunta. Qual é a consequência da ausência dessa comunicação? A consequência da ausência dessa comunicação é condenação, tá? Por dano moral. Tá? Condenação por dano moral. De quem? Olha, se a responsabilidade, tá, pela inscrição é do órgão mantenedor do cadastro, né? A responsabilidade pela ausência de comunicação, né, será, o dano moral, então, será contra o órgão mantenedor do cadastro. Então, SPC, Serasa, etc. Tá? Esse dano moral, aliás, diga-se de passagem, ele é um dano moral, vou botar aqui, ó, dano moral in re ipsa. Ou seja, é um dano moral presumido. Eu não preciso fazer demonstração do dano, do prejuízo. Tá?
Presume-se, tá? Presume-se. No entanto, e aí a gente vai fazer uma observação que já está destacada aqui, isso não se aplica no caso do devedor contumaz. Aquele cara que é de fato picareta, não paga as suas dívidas. Tá? Vê o que diz a súmula 385 do STJ. Da anotação irregular de um cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral quando pré-existente legítima inscrição, ressalvado o direito de cancelar o cancelamento. Então, olha só. Eu fui inscrito no SPC, tá? Não fui notificado dessa inscrição. Então, o que aconteceria a partir daí? Tá? O que aconteceria a partir daí? Eu teria direito a ingressar com uma ação de dano moral contra o SPC Serasa. No entanto, eu já tenho uma outra inscrição no cadastro de proteção ao crédito, no SPC, tá? Essa sim legítima, essa eu fui devidamente comunicado, essa eu devo de fato. Bom, nesse caso, então, eu não terei direito à indenização por dano moral. O dano moral é elidido, tá? Apenas poderei ter o direito a pedir o cancelamento dessa segunda inscrição. Vamos lá. Sigamos. Aquela pausa dramática de sempre. Sigamos. Segundo direito do consumidor no que diz respeito aos arquivos de consumo, tá? Aos bancos, cadastros e bancos de dados do consumidor. Direito de acesso à informação. Tá? Direito de acesso à informação. O artigo 43 caput, tá? Ele diz assim, ó, o consumidor sem prejuízo do disposto no artigo 86 terá direito, de novo, de artigo 86 que não existe, que foi vetado, vou botar em vermelho aqui de novo, foi vetado, terá acesso às informações existentes em cadastros, fichas, registros de dados pessoais e de consumo arquivados sobre ele, bem como sobre as suas respectivas fontes. Então, três questõezinhas aqui decorrentes desse artigo, tá? desse direito. Primeiro, o fato de que o consumidor não pode ser cobrado para ter acesso a essa informação. Tá? Então, o consumidor não pode ser cobrado para ter acesso a essa informação. Tá? O acesso à informação ele é gratuito. Tá? Ele é gratuito. Segunda questão. Qual é o prazo para fornecimento dessa informação? Vamos começar do seguinte. Tá? Deixa eu ver se eu estou tentando separar aqui uma outra lei. Tá. Então, qual o prazo para fornecimento dessa informação? Eu botei 10 dias, tá? Mas é mais ou menos, tá? Se a informação está disponível imediatamente, está ali, está disponível no alcance imediato do fornecedor ou do órgão que organiza o cadastro, a informação deve ser dada imediatamente. Se não, vai ser concedido um prazo de 10 dias. Né? Tem um prazo máximo de 10 dias para que se levante a informação e ela seja, então, entregue, né, ao consumidor. Então, esse prazo de 10 dias é só no caso daquela informação que exige diligência. Tá? E se houver negativa de acesso por parte do cadastro, acesso ao consumidor, vamos estar aqui, ao consumidor, por parte do cadastro. Bom, aí nessa hipótese, então na hipótese de negativo de acesso ao consumidor, ao cadastro, as informações constantes sobre ele num cadastro ou num banco de dados de proteção ao crédito, caberá habeas data, né? Aquele remédio constitucional
que é previsto tá? Lá na Constituição Federal, artigo 5º, inciso... sei lá qual é o inciso, não lembro mais. Não lembro mais. Como me faltou. Tá? Mas especificamente também na Lei 9.507 de 1997, tá? Que diz lá, ó, expressamente, no seu artigo 7º, conceder-se a habeas data para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constante em registros ou banco de dados de entidades governamentais ou de caráter público. De caráter público, ó o caráter público do direito do consumidor aí. E, aliás, o parágrafo único, desculpa, do artigo 1º dessa mesma lei, deixa eu ficar aqui, tentar me focar aqui, ele diz assim, ó, considera-se de caráter público todo registro ou banco de dados contendo informações que sejam ou que possam ser transmitidas a terceiros, ou que não seja de uso privativo do órgão ou entidade produtora ou depositária da informação, tá? Então, no caso aqui, habeas corpus, em caso habeas data, no caso negativo, então, por parte do órgão de proteção ao crédito, do organizador, né, do banco de dados. Tá? E aí, vamos lá. Um terceiro direito que o consumidor vai ter é o direito à correção das informações erradas. Tá? As informações elas têm que ser corretas. A gente viu isso. Tá? Tem que ser verdadeiras. Então, o consumidor tem direito a corrigi-las caso haja discrepância, caso haja inexatidão nos dados. Tá? Diz lá o parágrafo 3º, do 43. O consumidor, sempre que encontrar inexatidão nos seus dados e cadastros, poderá exigir sua imediata correção, devendo o arquivista, no prazo de 5 dias úteis, comunicar a alteração aos eventuais destinatários das informações incorretas. Bom, existe um prazo para a correção das informações. A gente já sabe que a comunicação da alteração, da correção, então, tem um prazo, 5 dias. Tá? Mas qual é o prazo para a correção da informação? Tá? Bom, a Lei 12.417... Oh, meu Deus, esqueci o número da lei. Não é essa. Aqui, ó, 414. Tá? 414, que devia estar aberta aqui para mim, não tá? Calma aí, vamos botar aqui. Lei 12.414 de 2011. Lá no seu artigo 8º, ela diz o seguinte, cadê? São direitos cadastrados. Aqui, eu te oitavo. São obrigações das fontes, então, verificar ou confirmar, inciso 3º do artigo 8º, a verificar e confirmar ou corrigir, em prazo não superior a 2 dias úteis, informação impugnada, sempre para o gestor de banco de dados ou diretamente pelo cadastrado. Então, tem um prazo de 2 dias úteis para corrigir essa informação e, passado esse prazo, mais 5 dias, então, para efetuar a comunicação ao consumidor de que houve a alteração. Tá? Então, aqui é artigo 8º. Três, né? Eu falei, né? Não lembro mais agora. Me deu um branco. 3, exatamente. E da mesma forma como acontecia no direito à informação, tá? Caso haja negativa por parte do cadastro, do banco de dados, em corrigir a informação, a ação específica vai ser a impetração de habeas data, também, habeas data, que também se presta para essa finalidade. Tá? O artigo 7º da Lei 9.507, lá no seu inciso 2º, ela diz assim, ó, considera-se a habeas data para a retificação de dados quando não se prefira fazer o processo sigiloso judicial ou administrativo. Ou então, no inciso 3º, para a anotação dos assentamentos do interessado,
de contestação ou explicação sobre dados verdadeiros, mas justificável e que esteja sob pendência judicial ou amigável. Tá? Também existe essa possibilidade. Bom, e aí, nos encaminhando já para a parte final da nossa aula, né? A gente tem aqui a questão da responsabilidade pelo cancelamento da inscrição. Então, a gente viu que a responsabilidade pela comunicação, tá? A responsabilidade pela comunicação é do órgão de proteção ao crédito, tá? O órgão responsável pelo cadastro, pelo banco de dados. No entanto, quando se tratar da exclusão, tá? O cancelamento da inscrição, desculpa, a exclusão do nome do devedor, por exemplo, do cadastro, não, essa responsabilidade ela é do credor, é do fornecedor. Isso está lá previsto na súmula 548 do STJ. Incumbe ao credor a exclusão do registro da dívida em nome do devedor, no cadastro de inadimplentes, no prazo de 5 dias úteis a partir do integral e efetivo pagamento do débito. Então, ó, efetuei o pagamento do débito. O credor tem prazo de 5 dias úteis para tirar meu nome. Ah, não tirou. Dano moral in ré ipsa, presumido. Tá? Tranquilo. A mesma hipótese aqui se aplica no caso de novação. Também prazo de 5 dias úteis. Ah, professor, o que é novação? Novação é um instituto lá de pagamento indireto, lá do direito das obrigações, você deve ter estudado, nem todo mundo lembra, que é quando eu crio uma obrigação para extinguir outra. Então, eu, por exemplo, eu estou devendo lá para um operador de cartão de crédito uma determinada quantia, vamos dizer, 10 mil reais. E aí, ela me faz a proposta, tá, de fazer uma confissão de dívida, por exemplo, e efetuar o pagamento desses 10 mil reais em 10 parcelas de R$ 1.000. Não é a novação não é uma simples repactuação do contrato. É a criação de um novo contrato, uma nova obrigação, com o intuito de extinguir uma obrigação anterior. Ora, no momento, então, veja só, no momento que eu pactuo, que eu manifesto a minha intenção, que eu concordo, tá? Com a novação, com a constituição de uma nova obrigação, tá? Imediatamente a obrigação anterior está extinta. De forma que não se justifica mais a manutenção do meu nome no cadastro dos inadimplentes. E aí, então, o credor terá o prazo de 5 dias úteis para retirar meu nome do rol dos inadimplentes, do cadastro dos inadimplentes. Tá? Porque a novação ela é uma forma de pagamento indireto. Né? Não há pagamento de fato, mas há a constituição de uma nova obrigação que tem por efeito a extinção da obrigação anterior, que corresponde à mesma coisa que o pagamento. Tá? Beleza? Dúvidas aqui? Tudo certo, professor. Então tá. Qual o limite temporal para manutenção da inscrição do consumidor nos arquivos de consumo? Quanto tempo meu nome pode ficar lá inscrito no SPC Serasa, por exemplo? Bom, o parágrafo primeiro do artigo 43 diz: os cadastros e dados dos consumidores devem ser objetivos, claros, verdadeiros e em linguagem de fácil compreensão, beleza? Não podendo conter informações negativas referentes a período superior a 5 anos. Então, vejam só, independentemente de eu pagar ou não a dívida, o meu nome só pode ficar constando no cadastro dos inadimplentes por 5 anos. Tá? Por 5 anos. Não mais que isso. Tá? Por uma determinada dívida, né? Oi? Por uma determinada dívida. Por uma claro. Se hoje vencer 5 anos de uma dívida e amanhã completa 4 meses e eu ingressar de novo no SPC, não tem problema nenhum. Pau na máquina, mais 5 anos. Não. É por uma dívida específica. Tá. Por aquela dívida. Tá? Deixar isso claro. Né? Se eu tiver várias obrigações inadimplidas, eu vou ser inscrito por todas essas obrigações inadimplidas, né? E daí cada uma delas tem o prazo de 5 anos, né? Para ficar lá constando no cadastro. Vai sair gradativo conforme vai fazendo 5 anos. Exatamente, uma por uma.
Passou 5 anos a primeira, beleza, agora tem a outra, mais 5 anos e assim por diante. Tá? Bom, a súmula 323 do STJ, ela acrescenta um pouco mais ao que diz o parágrafo 1º. Ela diz assim, ó, a inscrição do nome do devedor pode ser mantida no serviço de proteção de crédito até o prazo máximo de 5 anos, que é, de toda forma, o que diz o parágrafo 1º do artigo 43 do CDC. Mas ela vai mais além, ela diz assim, ó, independentemente da prescrição da execução. Então, ainda que haja a execução, passou para prazo de 5 anos, tá? O credor, ele ajuizou uma ação de execução contra mim, exigindo a cobrança o pagamento do débito, tá? Ainda assim, ele não pode mais manter o meu nome no cadastro dos inadimplentes, tá? Mesmo tendo ajuizado a ação. O parágrafo 5º do artigo 43, ele veda o que a gente chama de manutenção de cadastro negativo. Então, diz assim, ó, consumada a prescrição relativa à cobrança do débito do consumidor, de débitos do consumidor, não serão fornecidas pelos respectivos sistemas de proteção ao crédito quaisquer informações que possam impedir ou dificultar novo acesso ao crédito junto aos fornecedores. Gente, essa prática, por mais que seja vedada expressamente pelo artigo 43, tá? No parágrafo 5º, ela é uma prática absolutamente cotidiana, principalmente das instituições financeiras brasileiras. Tá? Eu, recentemente, eu sempre falo, eu gosto igual não gosto de dizer, né? Mas eu sou devedor contumaz, né? Não sou muito bom em pagar minhas obrigações, né? Porque sou desorganizado, na verdade, mas porque não tem dinheiro, porque sou professor, advogado, a gente não leva dinheiro assim para poder pagar tudo que gasta, mas principalmente porque sou desorganizado. E há um tempo atrás eu fiquei devendo um valor do cartão de crédito na Caixa Econômica Federal e tal. Eu vou revelar aqui o nome do banco. E o que acontece? Eles fizeram uma proposta, mas uma proposta muito boa. Tipo, pagamento menos de 70% da dívida. Aliás, desconto, né? De mais de 70% da dívida. E eu vou pagar, não tem problema. E não era muita coisa mesmo, mas era uma dívida por conta da minha desorganização, né? E aí, quando eu estou no telefone com uma pessoa, ela faz a seguinte proposição: olha, tem duas opções. Ou tu paga a dívida parcelada, né? Ou na integralidade ou parcelada, mas paga a dívida, ou a gente pode também receber com esse desconto, né? Dando esse desconto de 70%. Só que nessa segunda hipótese, desconto de 70%, teu nome vai ficar com uma restrição interna aqui na Caixa Econômica Federal. Isso não pode. Tá? Ultrapassou o prazo prescricional. Passou os 5 anos. Né? Tirou o meu nome do Serviço de Proteção do Crédito, SPC Serasa. Mas mantém o meu nome num cadastro interno. Também não pode. Beleza? Prática é vedada pelo Código de Defesa do Consumidor. No entanto, agora recentemente, em 2011, na lei que eu falei para vocês agora, né, se admitiu a constituição do que a gente chama de cadastro positivo. Então, a Lei 12.414, de 2011, que na verdade ela é a conversão em lei de uma medida provisória de 2010, né, ela estabelece a possibilidade, então, de se estabelecer um cadastro positivo. Então, eu não vou tomar muito tempo aqui também. E, por fim, a gente tem o cadastro dos maus fornecedores, que está previsto no artigo 44 do CDC, do Código de Defesa do Consumidor. Então, os órgãos públicos de defesa do consumidor manterão cadastros atualizados de reclamações fundamentadas contra os fornecedores de produtos e serviços, devendo divulgá-lo pública e anualmente. A divulgação indicará se a reclamação foi atendida ou não pelo fornecedor. E aí o parágrafo 1º diz que é facultado o acesso às informações lá constantes para orientação e consulta por qualquer interessado. E é interessante, gente, que existe, então, esse cadastro. Já, os PROCONs de todo o país mantêm. Por exemplo, aqui eu vou acessar, ver se eu consigo acessar direito, a página do PROCON de Santa Catarina que trata, deixa eu ver se eu consigo mudar que traz esse cadastro. Eu não entendo esse meu computador aqui, ele tem
Um sério problema cognitivo. Bom, vou botar aqui no screen, que daí vocês veem a tela que eu estou vendo. Tá? Então, aqui no PROCON, né, a gente tem aqui o cadastro de reclamações, e a gente vai aqui anualmente, porque ele é anual. Né? Então, aqui, ó, vamos pegar janeiro de 2019 a dezembro de 2019. Então, cadastro de reclamações, de reclamação fundamentada. Aí tem aqui a razão social do fornecedor, o nome fantasia, os problemas que foram apontados, né? Quais dessas reclamações foram atendidas, quais não foram atendidas, né? E a totalização das reclamações. Né? Tem de várias empresas, algumas páginas, não muitas também, mas estão ali. O total é de 500 reclamações, mas é um instrumento também de informação do consumidor, né? Justamente visando conservar aqueles valores previstos no Código de Defesa do Consumidor. Tá? Então, gente, era isso. Essa é a nossa aula de hoje. Fico agora à disposição, então, como de costume, aos eventuais questionamentos que vocês possam ter sobre a disciplina, sobre, sei lá, a prova também. Esqueci de falar da prova completamente, né? Como é que foram na prova? O pessoal foi bem na prova. A prova agora é tranquilo. Vou parar a gravação já, tá? Para não já começar